Farmacologia ainda é um termo que assusta você? Espero que não, porque nós, anestesistas que trabalhamos com isso diariamente, precisamos entender plenamente o processo de farmacocinética e farmacodinâmica das medicações que nós utilizamos. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre farmacocinética, que estuda o movimento dos fármacos dentro de um organismo vivo. Eu vou tentar fazer de uma forma mais tranquila, tá? Para a gente começar a entender aquilo que a gente está fazendo. A farmacocinética, ela começa na administração desses fármacos. Então a administração depende da via de administração que nós utilizamos nos nossos pacientes. Podem ser várias. Aqui eu citei algumas, por exemplo, tegumentar, via... Não consigo ler que eu estou sem óculos. Tegumentar, a via oral, a via subcutânea, a via intramuscular e a via intravenosa. Na nossa rotina mesmo, o que nós utilizamos é a via intramuscular e a via intravenosa. São as mais comuns para a administração dos anestésicos. Mas nós utilizamos também a via subcutânea, por exemplo, para fazer os resgates analgésicos, para fazer a administração dos anti-inflamatórios, de algum outro coadjuvante analgésico, principalmente no trans e no pós-anestésico imediato. Depois que esse medicamento passa por essa fase da administração, ele vem para a fase de absorção. A absorção nada mais é do que a passagem deste fármaco por diferentes membranas celulares até chegar em um leito vascular, até chegar em um vaso sanguíneo. Isso então vai depender muito do tipo de via de administração que você vai utilizar e quantas membranas celulares este fármaco vai ter que passar até chegar em um leito vascular. Aqui depende muito então do pH, do local da administração e do pK do medicamento. São assuntos para um outro vídeo. Isso vai influenciar diretamente o tempo que esse medicamento vai levar da sua administração até o seu local de ação. Mas antes disso, esse medicamento, ele vai ter que ser administrado, absorvido, tá ok? E depois distribuído. E essa distribuição depende diretamente do sistema cardiovascular. Então depende de uma bomba trabalhando adequadamente e de um sistema de carreamento feito, aqui nesse caso, pelo sangue, até chegar ao seu local de ação. Um outro processo que acontece em todo esse caminho que o medicamento segue é o processo de metabolização. E aqui um ponto importante. Nem todo fármaco necessariamente precisa ser metabolizado. Eu vou ter fármacos que vão ser administrados, distribuídos e vão chegar no seu local de ação de forma inalterada e, inclusive, ser excretado de forma inalterada. Não é o comum. O mais comum é que os medicamentos passem por uma fase de metabolização, onde esses fármacos vão sofrer alterações estruturais que podem, por exemplo, preparar esses fármacos para ser mais facilmente excretados ou ativar esses fármacos para que ele tenha realmente ação farmacológica no sítio de ação. Geralmente esse processo de metabolização, via de regra, fica sempre na nossa cabeça que é via hepática. A maioria, sim, é pela via hepática. Fase 1, fase 2 de metabolização hepática. Mas a gente tem que lembrar que alguns fármacos são metabolizados já no local da administração. No subcutâneo, na boca, entre as fibras musculares, ele já começa a ter um processo de metabolização. Eu vou ter fármacos que vão ser metabolizados, por exemplo, no sangue. Eu vou ter fármacos que vão ser metabolizados no pulmão. Então eu tenho outros locais de metabolização que eles ocorrem também, não só no fígado. Depois de todo esse processo, eu tenho a fase de excreção, que é a eliminação desses fármacos, que mais uma vez fica na nossa cabeça sempre sendo pela via renal. Sim, uma boa parte é feita pela via renal, mas, por exemplo, anestésicos inalatórios, onde a absorção é feita pela via respiratória e a eliminação é feita pela via respiratória, não totalmente. No caso, por exemplo, de um isoflurano, 0,2% é metabolizado no fígado. Na época do alotano, 20% do alotano era metabolizado pelo fígado. Então isso varia muito de fármaco para fármaco. Outro exemplo prático, você pega sulfentanil, que é um opioide, é um analgésico
opioide, ele tem uma metabolização hepática lenta, com efeito acumulativo. Aí a gente compara ele com o remifentanil não tem metabolização hepática. A metabolização do fentanil é feita por esterases plasmáticas no sangue, então ele não passa por esse processo de metabolização hepática. Então aí alguns exemplos que nós temos do conhecimento do fármaco e de quais vias eles passam para serem metabolizados e excretados. Nesse sentido, então, existe um tempo entre a administração do fármaco e o início do efeito dele. Esse período nós chamamos de período de latência. Então, de novo, é o período que compreende entre a administração e o início do efeito desse fármaco. Eu vou mostrar isso para você em um gráfico que vai ficar mais fácil de entender. Então, olha só, esse aqui é um gráfico que é concentração do fármaco pelo tempo de ação dele. E vou colocar aqui algumas vias de administração que a gente está mais acostumado a trabalhar. Como, por exemplo, via intravenosa, onde eu administro o fármaco e ele rapidamente atinge um pico de concentração e depois ele é metabolizado e depois ele é excretado e eliminado. Aqui vocês conseguem entender de que, vocês estão vendo essas duas faixas, que seria a faixa terapêutica, ou seja, a concentração do fármaco onde efetivamente ele tem ação farmacológica. No caso da via intravenosa, onde eu administro essa medicação diretamente no leito vascular, olha que interessante, como é feita a absorção desse fármaco. Ele não tem que passar por barreiras celulares para atingir o leito vascular. Você já está administrando esse fármaco no leito vascular. Por isso, o pico de concentração plasmática dele é muito rápido, o que geralmente confere doses menores pela via intravenosa. Então, o período de latência da via intravenosa, se a gente olhar o tempo aqui, ó, no início, dentro da faixa terapêutica, no início aqui da faixa terapêutica, na média, para cada administração intravenosa que nós fazemos, então nós precisamos apenas aguardar o tempo de distribuição. A hora que eu coloco uma medicação no leito vascular, quanto tempo demora para ele circular e chegar no seu local de ação? Pela via intravenosa, via de regra, nós estamos falando de um período de intravenoso, a gente está falando de um período de 30 segundos. Então, toda vez que vocês administrarem um bolus de um Propofol, por exemplo, aguarde pelo menos uns 30 segundos para que dê tempo dele distribuir pelo organismo e chegar no seu sítio de ação. A gente sabe que ele vai trabalhar em receptores GABAérgicos. Agora, olha só o que acontece com a administração, por exemplo, intramuscular. A administração intramuscular, aí sim, eu vou administrar esse fármaco dentro de uma massa muscular. Esse medicamento vai ter que passar pelas fibras musculares até chegar em um leito vascular. Isso leva um pouco mais de tempo para ocorrer. Então, a hora que eu administro pela via intramuscular, ele vai levar um tempo maior até começar a chegar na sua faixa terapêutica, atingir o seu pico de concentração ideal, ser metabolizado e depois eliminado. Esses picos de concentração que eu estou mostrando para vocês seriam picos de concentração ideais, dentro de uma dose terapêutica indicada para aquele paciente. Então, o que acontece com o o período de latência da via intramuscular? Ele vai ser um pouco maior do que da intravenosa. Via de regra, o tempo de latência da via intramuscular, ele é de aproximadamente de 10 a 15 minutos. Isso varia um pouco, como eu comentei com vocês, com o pK da substância que você está utilizando ou o pH do meio onde esse fármaco está sendo depositado. Então aqui a gente consegue perceber bem essa diferença entre a administração intravenosa e a administração intramuscular. Agora imagine o que acontece numa administração subcutânea, tá? Onde eu vou começar também o período que ele vai conseguir ser absorvido, dificilmente ele atinge um pico de concentração muito alto e ele vai ser eliminado muito mais lá para frente. Tá? Então, o período de latência que eu tenho de uma medicação administrada pela via subcutânea
vai variar muito. Por quê? Depende de alguns aspectos, como, por exemplo, a hidratação desse paciente. Se eu pegar um paciente desidratado, a chance de eu prolongar esse período de latência pela via subcutânea é muito grande. Mais uma vez, via de regra, a administração subcutânea ela deve levar aproximadamente em torno de 40 minutos a 1 hora de período de latência. Não podemos nos esquecer de que esses medicamentos, dependendo da via de administração que você está utilizando, eles já começam a perder concentração farmacológica mesmo antes de chegar no leito vascular, com exceção a via intravenosa, que você já está colocando diretamente lá. Mas pela via intramuscular e pela via subcutânea, ele já passa a ter alterações bioquímicas na sua estrutura e, de repente, a quantidade de fármaco disponível no leito vascular, o que nós chamamos de concentração plasmática, já não é a mesma, tá? Comparado com a via intravenosa. Então, a via subcutânea é uma via bastante pobre nesse sentido, quando você quer uma concentração plasmática daquele determinado fármaco alta. Não é a melhor via para você escolher. Então, por isso que geralmente nós ficamos com a intravenosa e a intramuscular. E podemos observar também que as medicações atingem um pico de concentração máxima, né, nas diferentes vias. O que nós queremos sempre é que essas medicações fiquem na faixa terapêutica continuamente. É o que nós observamos muito nos bolos iniciais, por exemplo, de Propofol, onde eu atinjo um pico de concentração máxima e logo ele já cai. Esse não é um gráfico que está proporcionalmente adequado para o Propofol, mas nós sabemos, por exemplo, ele tem um tempo de ação de aproximadamente 6 a 8 minutos entre o pico de concentração e o final da faixa terapêutica. E aí o que geralmente nós fazemos é dar outro bolo de Propofol e outro bolo de Propofol e outro bolo de Propofol na tentativa de manter essa concentração dentro da faixa terapêutica, ou utilizar técnicas de manutenção de concentração contínua deste medicamento através de infusões contínuas, ou por gotejamento, ou por bombas de infusão. É o que nós fazemos, por exemplo, nas infusões não só de Propofol, mas nas infusões dos analgésicos. Então é muito comum hoje a gente associar, mesmo numa inalatória, você utilizando o isoflurano de manutenção, nós trabalharmos com infusões de analgésicos em diferentes bombas para que eu mantenha uma concentração plasmática desses fármacos continuamente. Hora que eu não quero mais, eu desligo as bombas, então aí essa concentração, a tendência ela é ir diminuindo, sendo metabolizada, sendo excretada e o meu paciente desperta. Então este conceito básico de farmacocinética, que nós vamos aprofundar bastante sobre isso mais para frente, acho que começa a despertar em vocês o interesse por esses períodos que os fármacos têm, e cada fármaco tem o seu período. Espero que vocês estejam gostando desses conteúdos e a gente se vê no próximo vídeo.